Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui novamente, o professor Cláudio Nascimento, o professor queres ou não queres? Professor Cláudio Nascimento da Escola Jornalista Trajano Chacon. Eu trago para vocês hoje um grande desafio. Nós iremos estudar, vamos mergulhar na história novamente da civilização greco-romana. Professor, que é isso? Greco-romana? É, história da Grécia e Roma, onde nós vamos analisar, nós vamos estudar, compreender, pessoal, a questão do trabalho escravo e do trabalho livre. Qual a diferença entre escravidão, não é isso, e trabalho livre na Grécia e em Roma antiga, né? Então, o professor Cláudio Nascimento, professor queres ou não queres da Escola Jornalista Trajano Chacon, está aqui com você novamente, trazendo para vocês o que? Uma discussão histórica sobre o mundo antigo. Então, vamos lá. O trabalho na Grécia. Como era o trabalho na Grécia? Então, no diálogo de Protágoras, né, são mencionados o quê? São mencionadas algumas profissões existentes em Atenas. Então, nós sabemos o quê? Sabemos que o trabalho manual, né, sobretudo o efetuado, né, sob as ordens de outrem, ou em geral, é isso, era desprezado. Trabalho manual era desprezado. Por que era desprezado? Lá em Atenas. Apesar disso, eu gosto muito de enfatizar que os direitos, né, dos trabalhadores civis, né, isso, eram mantidos. Né? O que, pessoal, atesta bem a qualidade do sistema democrático ateniense. Então, embora o trabalho fosse desprezado, primeiro, o que é trabalho? Ah, professor Cláudio Nascimento, o meu professor de História falou que trabalho está intitulado, né, com o significado simbólico de tripálio. O que é tripálio? Tripálio é um objeto de tortura, um instrumento de tortura. Olha, então, será que trabalho é tortura? Então, você que está em casa, então, pensa dessa forma, que trabalho é algo de tortura, não é isso? Ou algo prazeroso. Depende, né, do seu ponto de vista. Mas só lá que em Atenas o ponto de vista era outro, né? Então vejamos, então sabemos que os sofistas, quem eram os sofistas? Eram os professores de filosofia, né? O pessoal que dava aula de filosofia, né? Eram censurados por ser, o quê? Por si fazer e cobrar pelas suas lições. Pô, se o cara trabalhava, o cara era digno do seu salário, né? Então o cara ia dar aula dele lá de filosofia. Eu vou dar minha aula agora de história, não é isso? Então, será que eu não mereço, né, um salário? Então esta crítica, cabe destacar, também extrapolada, não é isso, para as profissões e ofícios. Então, para os gregos, então depende de outros, né? Ou seja, ou depender de outros, desculpem, para obter meio de subsistência, era uma escravidão intolerável. Observe, depender de outro para ter a subsistência era uma escravidão intolerável. Então, o homem verdadeiramente livre, segundo os gregos, deveria ser dono de si mesmo. Isto falavam os sofistas. O homem, para ser livre, deveria ser dono de si mesmo. Então, já para Homero, a pior das condições era a de quem tinha que alugar o serviço dos seus braços. Então, vejamos. Então, o cidadão grego, ele se ocupava, tinha seus ofícios, né? Porque quem eram os escravos? Ah, professor, os escravos eram os prisioneiros de guerra, escravos, na realidade, eram aqueles feitos por dívidas, não é isso?
Então, na realidade, a gente tem toda uma narrativa histórica sobre isso. Então, no entanto, eu quero destacar que a verdade, pessoal, a verdade é que não era apenas os escravos, né, os estrangeiros. Os escravos e estrangeiros, os únicos responsáveis pelos ofícios. Em Atenas, era tido em consideração o fato de uma pessoa ter uma profissão. Não é isso. Solo fez o mesmo. Não é isso. Aprovar uma lei que dizia que se os pais não ensinassem um ofício a seus filhos, os filhos não eram obrigados mais tarde a sustentar os pais. Falou foi Solo. Péricles defendia também que os cidadãos deveriam ter uma profissão ou ocupação. Aliás, um dos motivos que levou a fomentar a reconstrução da cidade de Atenas era a necessidade urgente de criar empregos para os cidadãos. Empregos para os cidadãos. Mas quem eram os cidadãos? Aqueles nascidos na Grécia. Né? Nascidos na Grécia. Então os cidadãos teriam um ofício. Né? Um ofício. Então, a grande parte dos atenienses tinham profissão ou ofício. Então, o ideal, pessoal, o ideal era que se conseguisse, mas se conseguisse um estabelecimento de pequenos negócios individuais ou familiares, né, de autossubsistência. Então, o indivíduo ia procurar um estabelecimento pequeno, não é isso, que fosse individual, de familiar, para autossustentar. Nos campos, os homens fabricavam as suas ferramentas agrícolas e efetuavam o quê? A maioria do trabalho do campo. Não é isso? Estando as mulheres o que encarregadas de fazer a roupa, de amassar o pão. Então, aí as funções, né? Quando não eram camponeses, os cidadãos eram comerciantes. É isso. Aí vocês vão ter o artífice, o marinheiros, tentando o quê? Sempre trabalhar de conta própria. Porque ele dizia, né, os sofistas, né, Homero dizia que o pior tormento era você trabalhar para outrem, né? Então é esta grande diferença que existe entre o escravo e o cidadão. Então, qual é a diferença, professor Cláudio Nascimento, entre o escravo e o cidadão lá na Grécia Antiga? Enquanto o cidadão livre trabalhava, é isso, ou tentava trabalhar por conta própria, o escravo trabalhava como servo de alguém. Essa é a diferença. Então, o escravo, na realidade, ele estava preso ao trabalho. Porque vocês vão compreender mais à frente, lá no feudalismo, que outro tipo de servidão, ou seja, o servo preso à terra. Aí você está, o servo é preso ao trabalho, né? Quem está falando de escravidão e trabalho livre. Quando vocês forem estudar feudalismo, aí verão que a servidão do homem preso à terra. Então, como era a escravidão na Grécia? Escravo na Grécia. Então, na Grécia, a maioria dos escravos eram prisioneiros de guerra. Então, no entanto, os cidadãos devedores também podiam ser vendidos.
como escravos. Então veja, o indivíduo ele era na condição de escravo por aprisionamento de guerra ou por endividamento. Então o cara tem essas duas condições, essas duas variáveis. Você vai ser meu escravo, porque eu venci seu povo e você agora vai ser aprisionado. Você vai ser meu escravo porque você está me devendo, né? Então essa era as variáveis mais trabalhadas dentro da Grécia. Em Atenas, porém, a escravidão por dívida foi proibida, hein? Em Atenas, a escravidão por dívida foi proibida. Mas não era esta a única divergência, pessoal, entre Atenas e as outras cidades gregas. Então, na maioria delas, um pai podia vender um filho como escravo. Enquanto que, em Atenas, só podia fazer se tratar de uma filha acusada de impudor. Nas outras cidades, o pai poderia vender. Em Atenas, não. Poderia vender se uma filha fosse acusada de impudor. Então, os escravos em geral, eu quero que vocês observem isso na aula de professor Cláudio Nascimento, queres ou não queres. É isso. Eram bem tratados em Atenas. Os escravos em geral eram bem tratados em Atenas. Exceto em quê? Nas minas, onde eram maltratados e considerados como meras ferramentas de trabalho. Como meras ferramentas de trabalho. Então, segundo Aristóteles, Aristóteles vem com uma grande discussão. Então, Aristóteles diz o seguinte: as propriedades são uma reunião de instrumentos e o escravo é uma propriedade instrumental animada. Se cada instrumento pudesse executar por si próprio a vontade ou o pensamento do dono. Se, por exemplo, o arco pudesse, de acordo com Aristóteles, se o arco pudesse tirar sozinho, né, da citara, os sonhos desejados, os arquitetos não teriam necessidade de operários, nem os senhores teriam necessidade de escravos. Todos os que, segundo Aristóteles, nada tem de melhor para oferecer que o uso do seu corpo e dos seus membros são condenados pela natureza à escravidão. É melhor para eles servir que ser abandonados a si próprios. Numa palavra, né, é naturalmente escravo que tem tão pouca alma e tão poucos meios, que deve resolver-se a depender de outro. O uso dos escravos e dos animais é aproximadamente o mesmo. Quem falou isso? Aristóteles, na sua grande obra, A Política. Eu vos convido a depois fazer uma breve leitura do livro de Aristóteles, A Política. Então, na Grécia, no período clássico, os escravos na Grécia Antiga, cuja condição variava segundo a região do sistema político, como eu falei. As outras cidades, os pais podiam vender seus filhos como escravos. Em Atenas, não, só em caso de pudor. Isso então variava. Esse sistema político social dominante.
como Atenas e Esparta, por exemplo. Tinham, sobretudo, a obrigação de cumprir tarefas relacionadas com a casa do Senhor, desempenhando o quê? Além disso, funções econômicas. Então, os escravos vão desempenhar o quê? Algumas tarefas nas casas dos seus senhores. Contudo, e apesar de terem sido contemplados pelas leis, os escravos eram considerados apenas habitantes da cidade e não cidadãos, não sendo, portanto, abrangidos pelos direitos e regalias destes últimos. Primeiro, lá na Grécia, quem era cidadão? Ah, professor, cidadão era aqueles nascidos na Grécia, né? Que usufruíam de todos os direitos. Escravo não tinha direito. Metecos não tinha direito. Quem eram os metecos? Ah, os estrangeiros também não tinham direitos, né? Então vejamos, e o escravo principalmente, porque os escravos eram aprisionados, eram prisioneiros, né? Então os escravos costumavam ser inicialmente capturados em cercanias dos grandes centros, né? Ou polis. Que é polis? Me responda você que está em casa agora assistindo o Educa PE. Me responda o que é polis. Será que polis é a cachorrinha que eu tenho em casa? Será que polis é a cédula que eu tenho na carteira? O que é polis? Me responda. Então, algumas dezenas de quilômetros, uma vez que a Hélade é a Grécia, né? Não era uma agregação territorial, mas antes um conjunto de polis autônomos, que um conjunto de cidades independentes, né? Cada uma tinha a sua política, desenvolvia os seus costumes, eram cidades politicamente independentes, né? Que se juntavam em caso de guerra, como eu já falei em algumas aulas passadas, que se juntavam em caso de guerra. Então, mais tarde, eram fornecidos para os entrepostos. Os caras eram capturados, em cercania, nas polis, e eram fornecidos para os entrepostos comerciais, capturados na Frígia, na Cária e na Trácia. Não é isso? E creio que a partir do século V a.C., eram comprados aos bárbaros, né? Tendo também havido gregos que se tornaram escravos por não conseguir pagar dívidas contraídas. Que horror! Que horror! Então o cara não pagou a dívida, não, você vai ser um escravo. Então era até vendido aos bárbaros, né? Então outras formas de obter servos era a venda de filhos, a venda da própria pessoa para poder sobreviver. Método a que recorria, né, os mais indigentes, ou seja, pessoas mais humildes, né, que não tinha como se sustentar. Então se vendia para ter o sustento, né? E mesmo trocar os serviços de médico pela escravatura do paciente, né? Então, é uma coisa meio complicada aí no mundo grego, hein? Então, como você está percebendo aí, né? Então, ao contrário, meus prezados, minhas prezadas, ao contrário que se passava nas outras cidades gregas, Atenas não era permitido ao Senhor matar os escravos. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso aí não era permitido matar o escravo. Os escravos que tinham direito a julgamento caso fossem violentados. Então o cara esse era submetido ao tribunal, era condenado, então o seu senhor não tinha o direito de matá-lo, né? Então todo ato, né, então todo ato violento, segundo o pensado legislador, atenta contra a sociedade e atinge mesmo os que são alheios ao ato.
Então chegou-se tão longe nesta matéria que, mesmo quando se comete uma violência contra um escravo, se lhe deve conceder o direito de interpor uma ação pública. Né? Então, isso aí, vocês vão ver isso aí lá no mundo grego, né? Então, não se tinha o direito de matar seu escravo. Em Atenas, nada permitia distinguir um escravo de um homem livre, pois vestiu-se da mesma forma. Tanto o escravo como o homem livre vestia-se da mesma forma. Todos os cidadãos possuíam escravo. Todos os cidadãos. Os mais pobres, para que vocês tenham uma ideia, os mais pobres tinham menos um servo e 2 servas. O mais pobre, viu? Tinha um servo e 2 servas. Um burguês rico tinha vários escravos. O escravo podia ser liberto, mas continuava a dever obrigações face ao antigo dono. E se não as cumprisse, podia voltar à antiga condição. Mesmo sendo livre, o cara era obrigado, né, a prestar algum serviço ao seu ex-amo, né? Senhor, isso, eu lhe dei a alforria, a liberdade, então você me deve isso, gratidão. Né? Só que essa gratidão você é pagar em forma de trabalho, né? Então, se você desobedecesse, poderia voltar à condição anterior. Então, era permitido aos escravos entrar e assistir às cerimônias religiosas, né? Muitas vezes ocupavam um papel importante junto da família. Vejam só. Em alguns casos, os escravos acompanhavam os filhos do Senhor, a casa dos mestres, né? Isto era pedagogo. Olha, o escravo acompanhava os filhos do seu senhor, a casa dos mestres. Era um pedagogo. Então, mas veja só, mas tudo não era maravilha, viu, pessoal? É evidente que ninguém quer ficar na condição simplesmente de aprisionamento. Então, se o grego diz que a liberdade, isso é a melhor coisa, o indivíduo não pode ficar preso a outrem, aí começaram o quê? As revoltas. Eita! Então, as revoltas de escravos em Atenas foram muito raras, né? Foram muito raras. A alforria ou libertação podia ser alcançada, isso. E o liberto era considerado, pessoal, da mesma categoria social que os meticos, estrangeiros residentes em Atenas. Lembrando que, embora seja incorporado à sociedade, não tinha os mesmos privilégios dos cidadãos. Entendam isso. Porque metecos, estrangeiros, escravos, prisioneiros de guerra, por dívidas, etc. Né? Então, segundo filósofos, né, filósofos como Aristóteles, né, considerava que a condição de escravo era inerente a certos indivíduos, chegando a declarar que todos os bárbaros tinham características destes. Destes mesmos indivíduos que os impediam de elaborar juízos morais e os tornava, consequentemente, destinados a obedecer. Então, Aristóteles defendia igualmente a guerra como uma forma legítima de conseguir escravos. Algo que era bastante comum. Como
denota os poemas homéricos, não é isso? Estas justificações não impediam, no entanto, que fosse admitida a necessidade como razão fundamental para a prática da escravatura. Então devemos lembrar o seguinte, que na Grécia, conforme foi colocado, os cidadãos, na realidade, eles tinham um trabalho como objeto de tortura. Alegavam que a pior escravidão era o indivíduo, na realidade, trabalhar para outro. Então, os pais eram obrigados a ensinar um ofício aos seus filhos para que eles não viessem a trabalhar para outro. Eles terem a sua própria profissão, ter o seu negócio, né? Trabalhar em pequenos negócios ou familiares. E quem vai suprir essa demanda de trabalho? Os prisioneiros de guerra e os prisioneiros por dívidas intitulados de escravos, né? E como era a escravidão em Roma? Eita, aí vem Roma, né? Eita, vem Roma. Então, na Roma antiga, os escravos eram conquistados em guerras ou através de dívidas, como na Grécia, né? A mais fundamental diferença é justamente essa. Os romanos não conquistavam escravos focando em um único povo. Eles não conquistavam. Eram negociações, processos de guerras ou dívidas internas. A escravidão moderna foi efetivada, né, com base na subjugação e exploração de um povo por outro. A palavra escravo deriva da palavra grega eslavos, que serviu para representar o que? Os primeiros escravizados pelos romanos, um povo que se localizava no leste europeu. Então vejamos, quando uma pessoa tornava escravo de alguém, ela passava a exercer diversas funções para o seu patrão. Assim passava a atuar não só na agricultura, como também nas manufaturas, na vida administrativa. Atuava também como gladiadores, né? E como professores, né? Vejamos, como professores, né? Então, realizavam diversas tarefas para seus patrões. A relação entre patrão e escravo lá em Roma era também marcada pelas relações sexuais. Era comum lá em Roma, era comum entre as elites romanas que os homens se relacionassem não apenas com as mulheres, mas com outros homens, inclusive os seus escravos. Então vejamos como era a questão da escravidão em Roma. Aí você vai dizer, professor, gladiadores, aí remonta aquele grande filme Gladiadores, em os homens lutando no arena. Quem são aqueles homens? Lutando pela vida, né? Muitos eram colocados com leões, né, para duelarem com leões. Que covardia! Que covardia! Isso desencadeou o quê? Uma grande revolta que daqui a pouco, você espera daqui a pouco a gente vai falar um pouco da grande revolta dos gladiadores, né? Então vejamos, então a imagem aí, então uma imagem muito interessante aí na tela de vocês aí. Essa imagem mostra muitos gladiadores, né, que lutavam até a morte em arenas romanas, como o Coliseu, né? Eram escravos, né? Então essa foto aí mostra um pouco, né, da luta, os caras lutando até a morte. Então os escravos, mesmo vivendo sob as regras e formas de vida, né, romanos, embora não fossem considerados cidadãos romanos,
continuavam a viver suas culturas de origem, mantendo suas identidades. Escravidão foi tão presente, meus prezados e prezadas, no território romano, que os números são significativos. Por exemplo, durante o governo de Augusto, no século I a.C., estima-se que 35% da população fosse escrava. 35% da população ser escrava. É só. O que correspondia a 2 milhões de habitantes na época, né? 2 milhões de habitantes fosse escravo. Então vejamos, escravos alforriados, chamados libertos, conquistavam alguns poderes políticos, né? Já os direitos plenos só poderiam ser adquiridos pelos seus descendentes, que já nasciam livres, podia até alcançar alguns direitos políticos, mas os direitos plenos só para os cidadãos que já nasciam livres. Então, aí vem o período da República. Até o século III, os romanos podiam tornar-se escravos por vida. Até o século III, hein? Até o século III. Isto era o nexo, né? Até a sua abolição, este tipo de escravização provocava um descontentamento da plebe, né? Ou seja, o escravo romano é descrito por Plauto como um membro da família. Claro que o cara exercia todas as funções, né? Funções domésticas, funções administrativas e outras funções a mais, né? Então ele era tido como membro da família, de acordo com o Plauto, né? Então um forte aumento do número de escravos, prisioneiros de guerra. Isso. O seu número passou de 15 ou 20% no século II, né? E sua integração com os latifúndios transformam-nos em homens de máquina. Quem descreve isso? Como descreveu Catão o Velho. Então, Catão o Velho diz que o aumento da escravidão, o aprisionamento, faz com que os escravos se tornem um homem-máquina. Então, todas as campanhas militares traduziam-se em quê? Na importação de uma grande quantidade de escravos. Aí veio toda a população vencida, né? Como ocorreu durante a destruição de Cartago em 146. Então toda a população foi submetida à escravidão. Então alguns filmes romanos que nós estamos acostumados a ver, então a gente vê lá as grandes guerras, né? Exércitos conquistando cidades, muitas vezes as mulheres terminam sendo mortas, né? Muitas vezes cometem suicídio, com medo simplesmente da exploração sexual, com medo simplesmente da escravidão. Então a situação do escravo varia segundo a sua dedicação. Então, segundo a sua dedicação, varia muito. Então, vejamos. O escravo rural, ele executava trabalhos agrícolas. Isso aí em Roma, hein? Então, o escravo rural, ele executava os trabalhos agrícolas. E vivia, pessoal, em condições penosas, sobretudo nas grandes propriedades agrícolas. As revoltas de escravos, no período republicano, foram chamadas de guerras civis, ou civis, e marcaram as regiões, as regiões de agricultura intensiva. Quais são essas regiões? Sicília, Campânia, isso. A revolta mais célebre foi a do gladiador,
Espartaco, hein? Em 73 AC. Então Espartaco venceu vários exércitos romanos antes de ser vencido. A repressão feroz desta revolta serviu de exemplo, né? Um grande exemplo. Por quê? Para os futuros amotinados, né? Os escravos nas minas eram os mais maltratados. O escravo da cidade. Qual a diferença do escravo da mina para o escravo da cidade? O escravo da cidade, professor Cláudio Nascimento, era geralmente os mais favorecidos. Se Tomé, né? Nas casas modestas. Alguns escravos próximos do amo, é isso, e formavam parte aproximadamente da família. Nas grandes casas, né, o domus, se alguém dizer, vamos para o domus, você já sabe o que é casa, hein? Então as tarefas numerosas e variadas permitiam a especialização, distinguindo dos trabalhos nobres, né, os magister, secretário, né, contável, pedagogo, etc. E os trabalhos menores, minister, né? Muitos escravos gregos eram preps, observe, preceptores. A prostituição, meu Deus, a prostituição, pouco evocada pelos historiadores, era uma realidade constatada, por exemplo, em Pompeia, pelos grafites e os lupanares. A prostituição. Roma vivia em festa, né? Tudo em Roma era festa, bacanais, né? Seria diferente, né, com os escravos, né? Então, escravo público, outra categoria de escravo em Roma, escravo público, pertencia ao Estado. Então realizava tarefa de interesse geral e trabalhava para os serviços municipais. É isso. A sua situação, pessoal, variava muito dependendo de que se dedicasse à limpeza, ao serviço dos edifícios públicos, ou ao contrário, nas tarefas da administração. Então ele não ficava só restrito a trabalho de limpeza, manutenção de prédios, exercia também funções administrativas, né? No mais baixo da escala, os escravos das minas eram os verdadeiramente forçados, né? Então vocês têm aí escravos públicos, né? Então os romanos da República conheciam um sistema incentivador para o escravo. Então, mediante o peculium, poupança que realizava o escravo sobre o lucro de uma da atividade, com frequência artesanal ou comercial. Então, o pecúlio pertencia ao amo, mas o escravo dispunha de prazos para recomprar a sua liberdade, né, no período do principado, né? Então o cara trabalhava, recebia o pecúlio, né? Então, mas isso aí pertencia a seu amo. Mas o escravo tinha um período para comprar a sua liberdade. Aí vem a grande revolta de Espartaco. Preste atenção, vamos agora remontar o grande filme Gladiador. Então, quem já assistiu ao Gladiador, não assistiu? Vá lá no YouTube, baixe lá o Gladiador, ou se não, pegue lá um DVDzinho do Gladiador e vá assistir o Gladiador. É um pouco longo, 3 horas, mas é um filme impecável, sobre a história dos escravos de Roma. Então, eu aconselho vocês aí a assistir o Gladiador, hein? Beleza? Ok. Queres ou não queres? Eu quero. Mas o que foi a revolta de Esparta? Movimento de revoltas. E fugas eram bastante comuns. A revolta mais conhecida foi de Esparta, como eu já falei, o homem da
olha, da Trácia, né? Localizada na Europa Ocidental, que fez parte do exército romano, né? Mas abandonou seu posto e formou um bando de saqueadores, né? Acabou preso, foi vendido como escravo, é isso, para um treinador de gladiadores. Insatisfeito com essa sua situação de escravo, reuniu os demais para fugirem e organizaram uma grande revolta em 73 a.C. Então, aconselho vocês a assistir esse filme, hein? Então, sua revolta conseguiu o quê? Conseguiu angariar muitos adeptos, chegando ao número de 90 mil revoltosos. Brincadeira, Cláudio! Cláudio, isto é verdade. Está lá no livro de história. Falaram para mim, eu acredito, hein? 90 mil revoltosos. Queres ou não queres? 90 mil homens. O estádio do Maracanã lotado. Não é isso? O estádio do Maracanã lotado de revoltosos. Eita! Que se juntaram a Esparta e ficaram sob seu comando. Então o grupo conseguiu derrotar 2 cônsules no ano seguinte, 71 a.C. Foram derrotados, mas deixaram as marcas de revolta. Então, as várias revoltas ocorridas ao longo do Império, é isso, contribuíram também para a queda de Roma, né? O enfraquecimento de Roma, né? Então, o movimento espartaco foi tão impressionante que por muito tempo foi usado para representar movimentos, né, de resistência e revoltas contra opressões. Aí vem um período principal. Esse período principal, as leis romanas evoluíram com o tempo. E por volta do século I a.C., o amo perdeu o direito sobre a vida e morte de seu escravo. Então, sob o Império Romano, as leis melhoraram a situação dos escravos, não é isso? E certos maus-tratos, né, foram postos fora da lei e duramente condenados, né? Então as condições de escravo rural melhoraram ligeiramente, não ocorreu, né, mais nenhuma guerra civil, é isso. Olha que coisa, né? Porque o aprisionamento, né, massivo de escravos durante os grandes conflitos esgotou-se. Então a cidade de Roma contava provavelmente com vários centros de milhares de escravos, né? Distingue-se uma nova categoria de escravos. Os escravos imperiais, propriedades do imperador, trabalhavam as suas propriedades e serviam nos palácios, né? Então, escravos imperiais. Era a propriedade do imperador. É isso. Aí vocês vão ter, muito interessante aí, é isso, que esses escravos, né, de acordo com Marco Ferro, né, havia uma média de 2 a 3 milhões de escravos na província da Itália. Véio. Ou seja, por volta de 30% da população no começo do Principado era de escravos. Então o número é muito alto. O Baixo Império, lá em Roma, a escravidão teve menos intensidade, né? Pois foi relevada pelo sistema de colonato. Isso não impediu as revoltas, né, dos escravos, chamado de quê? Bagaúdas. O que é bagaúdas? Né? Então, no século IV, o Império Romano oficializou o cristianismo. Então, vocês vão ter a oficialização do cristianismo, sem mudar o princípio da escravidão. Então, com a queda do Império Romano, a escravidão perdurou. Mas houve um regresso, é isso, a uma economia essencialmente rural, na qual a servidão medieval substituiu a escravidão. Ou seja, agora vocês não são mais escravos, são servos presos à terra. Então, meus prezados e prezadas, ficamos por aqui com esta aula maravilhosa, brilhante sobre a escravidão no mundo
mundo clássico, no mundo greco-romano, não é? Espero que você tenha aproveitado, espero que você que está em casa, não é, assistindo o nosso Educa PE, possa aproveitar esse conhecimento. E não se esqueça, sigamos os protocolos oficiais, usa máscara, não é? O álcool gel é importantíssimo para combater esta grande ameaça que é este coronavírus. Um forte abraço, fique em casa e muito cuidado e até a próxima oportunidade. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, o professor queres ou não queres da Escola Jornalista Trajano Chacon.